O GP do Japão de Fórmula 1 já vem para nos mostrar várias coisas, entre elas, tanto uma McLaren quanto uma Red Bull escondendo o jogo, com segredos importantes que serão revelados durante esse fim de semana. É claro que a gente vai trazer isso tudo aqui nesse vídeo, contando as expectativas para esse GP do Japão de Fórmula 1. Mas antes, se você já nos conhece, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ativa o sininho para todas as notificações, porque eu sei que você já sabe que o nosso conteúdo é de qualidade. Se você ainda não nos conhece, meu nome é Lucas Camargo, você está no Drive ID, o canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor, e eu aconselho você a deixar seu like, a sua inscrição ao final desse vídeo. Fica tranquilo que eu vou lembrar você no finalzinho do vídeo para você fazer esse passo a passo, porque eu acho que você tem que provar primeiro do nosso conteúdo para entender se ele faz ou não sentido para você. Eu tenho certeza que ele vai fazer, mas ainda assim eu faço questão de que você assista ele até o final para depois deixar seu like e a sua inscrição. O vídeo de hoje é muito importante, então vamos começar logo com essas notícias. Primeiro do F1 Mania, um canal que eu gosto bastante aí de acompanhar, canal de notícias, que fala sobre o favoritismo da McLaren, e eles falam com toda a razão. Por que disso? Porque com 2 corridas a McLaren foi vitoriosa 2 vezes também, na Austrália e na China. Na Austrália, a gente teve a vitória de Lando Norris e na China uma vitória de Oscar Piastri. Inclusive, na Austrália, Oscar Piastri quase ficou também em segundo lugar, fazendo uma dobradinha da McLaren. Apenas não aconteceu por conta de um erro do piloto australiano ao finalzinho ali da corrida. Por conta disso, a McLaren pode ser considerada como a favorita também nesse fim de semana do GP do Japão de Fórmula 1. A única equipe que conseguiu, de certa forma, desbancar a McLaren foi a Ferrari na corrida sprint, com Lewis Hamilton no fim de semana retrasado, onde o piloto inglês conseguiu sim a vitória da sprint, mas ainda assim isso não foi o suficiente para tirar a vitória do fim de semana de Oscar Piastri no domingo, o que foi impressionante de certa forma. A grande questão é que nesse fim de semana do Japão a gente pode ter algumas diferenças. Começando a falar principalmente sobre a equipe Red Bull. Quando a gente vê aqui nesse artigo, a gente percebe que existe sim um certo favoritismo da McLaren, como eu já disse, mas um otimismo de Max Verstappen após uma reunião técnica produtiva na Red Bull, visando melhorar o RB21. O que isso aqui significa, pessoal? Para quem não se lembra, no GP da China de Fórmula 1, teve um desespero muito grande, muita confusão. Por quê? Porque Liam Lawson estava tendo um péssimo desempenho com o RB21, o mesmo carro de Max Verstappen. Por conta disso, houve essa reunião, segundo a maior parte dos meios de comunicação. Mas, segundo algumas pessoas dos bastidores da Fórmula 1, alguns insiders, a reunião que aconteceu na quinta-feira do fim de semana do GP da Austrália, quinta-feira posterior ao GP da Austrália, na verdade foi para decidir algumas coisas a respeito de Max Verstappen. Aparentemente, o piloto holandês não estava nem um pouco satisfeito com o desempenho do carro dele. E essa reunião era justamente para tratar a respeito disso. Por quê? Porque existia a chance de Max Verstappen já iniciar negociações com outras equipes do grid da Fórmula 1 de forma precoce. E essas reuniões foram justamente para tentar convencer Max Verstappen de não começar essas negociações antes do previsto. Ou seja, era para melhorar esse carro, esse RB21, para que o Verstappen nem mesmo tenha interesse em outras equipes. Algo que ele pode ter, porque existe uma cláusula de saída com relação a Max Verstappen dentro da Red Bull. O contrato de Verstappen permite que, se a equipe não entregar o suficiente para ele ser competitivo durante o campeonato, ele tem o direito de rescindir esse contrato. E o maior medo da Red Bull é justamente esse. Então, provavelmente, essas reuniões que estão sendo faladas aqui no F1 Mania são a respeito do Verstappen e a possibilidade dele acabar saindo sim da Red Bull. Ou seja, ou ela melhora nesse momento. E o Verstappen destacou o forte segundo sprint na China como indicativo de bom desempenho em Suzuka. Isso aqui faz sentido por quê? Porque um forte segundo sprint na China era por conta de uma gama de pneus um pouco mais duras que o Verstappen utilizou. Talvez utilizando essas informações do GP chinês, eles tenham condições de levar o carro mais ao limite,
no GP do Japão. Mas claramente o carro da McLaren no GP da China era muito mais forte em questão de ritmo de prova e, em alguns casos, inclusive, ritmo de qualificação, o que é determinante, muito importante para que esses pilotos consigam um bom ritmo durante a corrida. Mas com essas informações aqui, inclusive com a troca de Liam Lawson por Tsunoda, um piloto muito mais experiente, capaz inclusive de desenvolver os carros, a gente começa a perceber que para esse fim de semana do GP do Japão, existem grandes chances de vermos uma Red Bull muito mais forte do que na corrida do GP da Austrália e também no GP da China. Ela apenas não demonstrou quais serão as suas modificações. A gente não sabe se serão atualizações propriamente ditas no carro ou então configurações que podem deixar o carro mais veloz do que anteriormente. Mas independente de qual das duas, a Red Bull claramente chega para esse fim de semana do Japão para tentar fazer bonito e entregar alguma coisa que a gente ainda não viu e ela faz questão de não expor também durante as entrevistas. Esse pódio ou esse resultado excepcional seria muito importante para Verstappen recuperar a confiança na equipe dele, como também para Yuki Tsunoda conseguir talvez fazer bonito dentro da casa dele, que é justamente esse GP japonês. Enquanto isso, a gente também tem aí uma McLaren que diz que não descarta Red Bull, Mercedes e Ferrari para o GP do Japão. Olha o que diz o Lando Norris. Eu também passei um tempo no simulador e com meus engenheiros para me preparar para uma rodada tripla. Aprendemos muitas coisas nas duas primeiras corridas, então agora é hora de colocar tudo em prática. Chegar ao Japão, depois de vencer uma corrida na China, esse aqui é o Oscar Piastri, é uma ótima sensação, mas é claro que estamos cientes de que tudo se reinicia e precisamos acelerar novamente com a mesma força. Ainda está extremamente próximo na frente, então precisamos entregar em todas as áreas. Estou animado para voltar à pista e fazer uma ótima corrida para os fãs japoneses incrivelmente apaixonados. Oscar Piastri deixa claro que eles ainda podem perder, que lá na frente está tudo muito próximo, que eles trabalharam muito nessa semana aí, que eles conseguiram tirar, entre aspas, de folga, mas isso aqui eu vou falar, é uma grande besteira. A McLaren simplesmente faz isso em todas as corridas. Ela sempre fala que não vai ser suficiente, ela não vai conseguir disputar com a Mercedes, com a Ferrari e Red Bull, que ainda há alguma coisa em aberto, mas no fim das contas, isso aqui é apenas uma forma dela tentar esconder o que ela já sabe que ela tem. E uma coisa que a McLaren com certeza tem é ritmo de prova, principalmente quando a gente fala sobre a questão da corrida principal. Uma corrida de longa duração e que ela tem geralmente grandes condições de manter os pneus vivos por muito tempo. A McLaren sofreu um pouco mais na corrida sprint, uma corrida um pouco menor e assim a Ferrari, até mesmo a Red Bull conseguiu um ritmo interessante em poucas voltas, podendo degradar mais os pneus, mas quando a gente fala sobre corridas mais longas, a McLaren consegue demonstrar um ritmo muito forte. É óbvio, a gente agora tem uma Red Bull com alguma coisa a mais para mostrar, mas a gente tem uma McLaren muito adaptável. Quando a gente pensa sobre essa questão da adaptabilidade do MCL39, a gente pensa na mesma hora em várias corridas que já aconteceram nesse ano, a corrida sprint da China, a corrida principal da China, a corrida da Austrália também. E em cada GP, cada situação, a McLaren consegue utilizar uma configuração que seja mais promissora para o carro, muitas vezes inclusive sacrificando de certa forma a capacidade do piloto de levar o carro, que era anteriormente mais interessante, ao limite. Então, no fim das contas, por mais que a McLaren não seja tão boa para um piloto em uma situação específica e seja melhor para o outro piloto, por exemplo, eu estou falando aqui sobre Lando Norris e Oscar Piastri, ela ainda consegue fazer o carro ser rápido nessas pistas, em cada circuito. Esse é o diferencial da McLaren e que ela leva para cada corrida alguma coisa diferente. E ela já provou, inclusive, que ela consegue, tanto em uma pista de rua quanto uma pista de circuito mesmo, como é o caso da China, levar um carro diferenciado e capaz de ser muito veloz, e provavelmente é o que vai acontecer novamente agora no fim de semana do Japão, e eu acredito que a McLaren vai abrir distância para a Red Bull. Se fosse para eu chutar aí qual equipe deve ficar em segundo lugar, eu diria que vai ser a equipe Red Bull com Verstappen, enquanto o Yuki Tsunoda deve apanhar um pouquinho desse carro, não deve fazer bonito na corrida dentro de casa.
e com uma Ferrari logo atrás, porque eu acredito sim que a equipe de Lewis Hamilton e Charles Leclerc deve vir forte para esse fim de semana do Japão, mas com uma Mercedes não muito distante dela também. Eu acho que vai ser uma boa corrida, por mais que as ultrapassagens não sejam tão comuns assim nesse fim de semana, já que as curvas são de alta velocidade e a turbulência atrapalha um pouco o carro que vem logo atrás. Mas qual que é a sua opinião? Você acha que a McLaren vai fazer bonito nesse fim de semana de novo, como eu acredito também? Ou você acha que a Red Bull vai conseguir virar o jogo? Comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito também, porque aqui no Drive ID a gente conversa com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.